Começamos. Meus amigos, muito boa tarde a todos. Infelizmente, surge aí um caso concreto. Eu digo infelizmente porque é uma situação muito embaraçosa, desagradável, para não dizer repugnante. Um caso concreto aí, protagonizado por uma das figuras até então mais respeitadas da espiritualidade, né, das religiões aí mundiais. A essa altura aí, muitos de vocês já devem ter aí tido contato com essas notícias, com essas informações veiculadas aí nos últimos dias, logo depois da Páscoa, a respeito dessa conduta, deste fato envolvendo a figura do Dalai Lama, esse líder espiritual do budismo tibetano. O Dalai Lama é uma figura que hoje conta aí com cerca de 90 a 91 anos, acho que 91 caminhando para 92 anos. Como disse, é o líder do budismo tibetano. Até então, um homem extremamente respeitável e respeitado, né, desde há muitas décadas. Inclusive chegou a ganhar o prêmio, o Nobel da Paz, e é uma figura que, com exceção da China, porque tem as questões do Tibete, envolvendo o Tibete e a China, ali, disputa política e tudo mais, mas com exceção da China, o Dalai Lama é uma figura que sempre gozou aí do respeito e vamos dizer assim, do respeito e assim, confiança de todos, né? De todos. Como se disse, basta dizer que é um homem que ganhou o Nobel da Paz. O fato que veio à tona nos últimos dias não teria ocorrido recentemente, teria ocorrido já aí há alguns meses. E o que eu vou buscar refletir aqui com os senhores ou com as senhoras primeiro, tentar imaginar aqui, projetar de maneira bastante humilde os danos que isso pode ocasionar à imagem do budismo, notadamente do budismo tibetano no mundo inteiro, os danos que isso pode ocasionar, inclusive, na própria noção de respeitabilidade dos líderes espirituais e religiosos do mundo como um todo, mas, sobretudo, tentar imaginar se à luz do ordenamento jurídico, vamos dizer assim, daquele estado que é o Tibete, ou mesmo da Índia, onde o fato teria sido praticado, ou mesmo, segundo o direito internacional, ou mesmo se fôssemos considerar o direito brasileiro, quais as repercussões, vamos dizer, jurídicas, porque morais, que também as repercussões morais são aí também um prato cheio para se discutir. Agora, notadamente, vamos discutir quais seriam as implicações jurídicas deste fato, seja considerado as implicações jurídicas que poderiam vir no Tibete, na Índia, ou mesmo no cenário mundial e até no cenário brasileiro jurídico, tá bom? Mas antes disso, eu quero pedir a vocês que se inscrevam no canal, curtam desde já essa live e à medida que o vídeo for se desenrolando, se tiver interesse, compartilhem também com os amigos e tudo mais. E interajam também, podem fazendo perguntas, podem comentando também, emitindo a opinião de vocês, porque eu acho que é uma situação tão grave e, como eu disse, infelizmente, mas uma situação também que traz aí muita coisa para discutir a partir desse fato. Tem opiniões para tudo. Pessoal, então não se esqueçam de se inscrever aí no canal e também de curtir esse vídeo.
Esse fato, que tem chocado a todos, teria ocorrido no território da Índia, numa visita oficial. Dá uma olhadinha ali, por favor, Maria, gentileza. Numa visita oficial que o Dalai Lama teria feito à Índia. Portanto, foi um evento público. Dá para ver também pelas imagens do vídeo que se trata ali de um evento público. É um evento que estava sendo registrado tanto por uma espécie de câmeras de vídeo oficiais ali, e também havia pessoas próximas, não sei se assessores indianos ou tibetanos do Dalai Lama, e havia gente ali com celulares também na mão. Lá pelas tantas, no evento, o Dalai Lama, ele chama uma criança que não deve ter mais do que 6 anos ali, de 5 a 6 anos, um menino indiano. E o menino, as crianças sempre, os líderes espirituais, de certa forma, pela respeitabilidade que se passa até então, pela própria aura vamos dizer assim, de pureza ou de sabedoria, né? Esses líderes espirituais das mais diversas religiões causam também grande encanto às crianças. Sobretudo porque quem as leva lá a esses eventos, né? Quem conduz essas crianças a esses eventos são seus pais, são seus familiares, muitas vezes, que vão ali impregnando a criança no sentido de dizer, olha, aquela pessoa, é um enviado de Deus, ou no caso do Dalai Lama, nós vamos daqui a pouco falar um pouquinho mais, de maneira resumida, não sou um especialista em budismo, mas vamos compreender um pouquinho mais qual é dessa figura, desse Dalai Lama nesse contexto do budismo, né? Mas essas crianças chegam ali já sugestionadas por seus familiares, por seus pais, no sentido de que se deve confiar, que se deve encantar, que se deve realmente respeitar aquela figura, como disse, senão uma pessoa muito próxima de Deus, uma pessoa como o Dalai Lama, em teoria, se não o enviado do próprio Deus, ou se não o próprio Deus. Não é? Então, a criança, ela se torna, ela chega, ela se faz presente diante de uma autoridade espiritual dessa, completamente vulnerável e completamente encantada, né? E é nesse sentido que o Dalai Lama, nessa ocasião, eu repito, o fato teria acontecido, segundo se noticia, já há alguns meses na Índia. Só que veio à tona, agora, nos últimos dias, e tem muita gente ainda achando que esse fato ocorreu, e ocorreu, coincidentemente, no período da Páscoa cristã, né? Mas não, teria ocorrido na Índia e já há bastante tempo. Pois bem, então, a figura do Dalai Lama chama, já hoje então com 91 anos, chama esse menino para ir até ele. Até aí tudo bem. Os líderes espirituais católicos, judaicos, de modo geral, até por esse aspecto paternal, costuma chamar as crianças para irem até si. E o menino então vai, e se aproximando do Dalai Lama, isso tudo segundo o vídeo que nos é mostrado, iniciam ali, no início, uma conversa normal. O senhor, um idoso, que é o Dalai Lama, uma figura de 90 anos, com aqueles trajes puristas, chama a criança, começa ali um breve diálogo, e para surpresa de todos, já começa aí, para surpresa de todos, tem-se, ao que parece pelo gestual, um pedido do Dalai Lama para que o menino se aproxime o rosto do rosto dele, e ali o Dalai Lama, ele inclina um pouco mais o rosto e toca com os lábios do menino. Né? Faz lá um outro gracejo com o menino, pede uma nova aproximação, abraça o menino, né? Depois ali se desenlaça daquele abraço e de novo faz lá umas caras e bocas com o menino, e depois o Dalai Lama
quase que face a face com o menino, ejeta, joga a sua própria língua para fora, estendida, e ao que consta, ao que todo mundo vem ali realmente interpretando daquilo, ele pede que o menino, pasmem vocês, que chupasse a língua dele. A criança, todos estão reparando nisso, a criança se prostra totalmente constrangida. As crianças, todos sabem, são nessa fase muito sinceras, e aí vai depender do contexto, também da personalidade da criança, ou elas realmente repelem de uma maneira gestual ou verbal, ou então elas se travam, e é o que ocorre ali com aquele pequeno menino. Ele simplesmente, o rosto e a reação da expressão corporal dele, facial, é inteiramente no sentido de um travamento. Ele trava. Então, o Dalai Lama lhe pede que faça esse ato chocante e o menino trava. Trava a tal ponto que essa figura, o Dalai Lama, para de insistir. Então, o registro que se publicizou, não se sabe quem, foi esse. E o que é que está havendo agora, pessoal? O que está havendo é um grande estranhamento, pelo menos aqui nós ocidentais, não sei até que medida também no Oriente, eu não vou dizer no Tibete, onde o Dalai Lama é um líder espiritual e é o chefe daquele estado, mas certamente essa postura, até no Oriente, no mundo islâmico, no mundo nipônico, né? Certamente isso, na África, certamente isso não tem sido interpretado como normal, né? Nas mais diferentes religiões, certamente isso não vem sendo considerado como normal. E a grande discussão, e aí já se saiu em defesa aí muita gente também, a maioria repudiando o ato, repudiando a cena, mas também há gente, inclusive há formadores de opinião, há jornalistas, inclusive do Brasil, tentando normalizar a situação. De um modo geral, a sociedade internacional e brasileira vem repudiando essa cena. Mas em todos os países, certamente, haverá aquela banda, haverá aquela parcela, principalmente de formadores de opinião, ou deformadores de opinião, não sei, que tem tentado normalizar a situação. Diz, olha, o que aconteceu em relação ao Dalai Lama é que lá no Tibete, essa coisa de se expressar colocando a língua para fora é algo normal na sociedade, entre os religiosos. Complicado, viu? Bastante complicado. Então, essa normalização, ela vai encontrar, essa tentativa de se normalizar esse ato, vai encontrar várias barreiras nas diferentes culturas, na seiva, na essência comportamental do que se deva ser considerado realmente um comportamento saudável, um comportamento moral e ético, nas mais diferentes. Vai encontrar uma barreira, por mais que se varie a cultura, vai se encontrar uma barreira para se conseguir normalizar esse tipo de ato, esse tipo de gestual, de investida contra uma criança. Mas, bom, eu vou aqui vou fazer uma pequena pausa na continuidade desse raciocínio, vou abrir um pequeno parêntese para muitos de vocês até já tenham mais noção do que eu, até do que é o budismo, do que seja a figura do Dalai Lama, mas vou abrir um pequeno parêntese para falar rapidamente sobre essa figura do Dalai Lama o que representa essa figura do Dalai Lama para esse estado Tibete e também para o chamado budismo tibetano, e depois volto para analisar aí implicações jurídico-morais dessa atitude no pós-conduta
desse Dalai Lama. O Dalai Lama não é o nome dessa figura. Essa pessoa, esse idoso, vamos dizer, esse religioso, não nasceu se chamando Dalai Lama. O nome desse sujeito, e aí eu digo sujeito porque não no sentido a priori pejorativo, mas sujeito desse indivíduo. O nome desse indivíduo é Tenzin Gyatso. Tenzin Gyatso. O Tenzin Gyatso, como disse, ele tem agora de 91 para 92 anos. Nasceu numa pequena vila, numa minúscula vila do Nordeste do Tibete, e em determinado momento ele foi descoberto, vamos dizer assim, por altos funcionários, altos sacerdotes dessa religião budista tibetana, ainda com 2 anos de idade, né? Bom, e por quê? Porque o Dalai Lama, como se disse, não é o nome dessa pessoa, não é essa pessoa, é como se fosse e é um cargo, né? É um posto religioso, tal qual, por exemplo, se tem o Papa na Igreja Católica Apostólica Romana, tal qual se tem lá na Igreja Ortodoxa Russa, se tem ali os líderes ortodoxos, tal qual também no mundo, vamos dizer, protestante tem-se os seus líderes, né? Também no judaísmo tem-se os seus líderes. Então, o Dalai Lama vamos dizer, e aqui bem entre aspas, é como se fosse um pontífice, é um líder, é a figura maior da religião budista tibetana, é o Dalai Lama. E o Dalai Lama, esse atual, esse que está agora exercendo as funções de Dalai Lama, esse Tenzin Gyatso, que tem 92 anos de idade, pela tradição espiritual do budismo tibetano, esse atual Dalai Lama, ele é a 14ª, o atual é a 14ª reencarnação desta divindade budista que se manifesta no budismo tibetano. É a 14ª. Então, essa divindade estaria encarnando e reencarnando desde 1391, e toda vez que completa o seu ciclo material, o seu ciclo de vida material, e morre, assim que morre, nos meses seguintes, no ano seguinte, a alta cúpula, isso desde 1391, a alta cúpula, seguindo ali todo um preceituário, todo um regramento, a alta cúpula do budismo tibetano, passa então a ir em busca, a escolher, a encontrar aquele menino, aquela criança um corpo de criança onde essa divindade teria se reencarnado. Desde 1391, então, essa divindade vem reencarnando, e ela, assim que é reencarnada, ela é descoberta, identificada a partir de todo um receituário lá, né? E já houve crianças, a maioria dessas reencarnações ocorrem em crianças tibetanas, mas já houve também, nesses séculos todos, segundo a tradição do budismo tibetano, ali outros crianças, esse espírito teria se encarnado em crianças de outras nacionalidades, a exemplo da própria Índia, né? E de outros pequenos países ali em redor. Bom, o fato é que, então, uma vez que essas altas autoridades do budismo tibetano encontram a criança, a divindade reencarnada, tal qual ocorreu quando agora, na atual 14ª reencarnação da divindade,
tal qual quando encontraram o Tenzin Gyatso, que é o atual Dalai Lama, então foram lá esses eclesiásticos, esses líderes religiosos budistas, explicaram a situação para os pais desse Tenzin Gyatso, falaram, olha, ele é a reencarnação, por isso, estou aqui te comprovando que ele é a reencarnação e da divindade, ele deve vir conosco para a capital do Tibete para assumir, a gente educá-lo para ele assumir assim que possível as funções de novo do Dalai Lama. E assim ocorreu com esse atual. Então, com 2 anos de idade, esse atual Dalai Lama foi encontrado, foi levado para que fosse educado e, enfim, exercer as suas funções de líder espiritual do Tibete, e também ele é o chefe, vamos dizer, de Estado, chefe político também do Tibete. O Tibete, então, que é um Estado chamado, como se chama na teoria do Estado, é um Estado teocêntrico, é um Estado que ele é guiado, e as leis realmente que guiam o Estado tibetano são leis religiosas. Outro exemplo de Estado teocêntrico é o próprio Irã. O Irã é um Estado teocêntrico também, claro, não segue o budismo. Bom, o que interessa dizer é que, então, essa figura, que é a atual 14ª reencarnação dessa divindade budista, né, ela, então, é chefe do Estado tibetano e ela é chefe espiritual do budismo tibetano, que ultrapassa as barreiras geográficas e físicas do Estado-nação Tibete. O budismo tibetano é vamos dizer assim, a manifestação do budismo mais popular no mundo. Há adeptos do budismo tibetano em todos os 5 continentes. E a partir, em certa medida, a partir de determinado momento, principalmente quando o Dalai Lama atual foi exilado na Suíça, ele tratou de ali na Suíça, realmente, e vejam vocês, o Dalai Lama atual tem meio que, olha que expressão, até essa expressão é um pouco gozada, mas para essa situação que nos causa espanto serve. O atual Dalai Lama tem uma educação meio que europeia, meio que uma educação secular, imagine, né? Secular como antônimo aí de uma educação realmente transcendental. Então, certamente, e principalmente, dá para ver isso que eu vou falar agora a partir de certas falas, manifestações em momentos políticos do Dalai Lama atual, dá para ver realmente como se manifesta, como ele é impregnado da cultura secular, da cultura material europeia. Ele teve uma passagem muito importante pela cultura europeia, notadamente quando exilado, por conta de todo o conflito, todos os problemas que tem com a China, quando exilado na Suíça, né? E quando exilado na Suíça, pasmem vocês, a gente tem e dali da Suíça ele pôde adquirir ferramentas para transformar o budismo tibetano numa espécie de budismo pop. Pop no sentido de popular, né? Havia uma banda brasileira, uma banda brasileira que vocês todos devem saber, né? Fez grande sucesso, principalmente nos final dos anos 70, todos os anos 80, e ainda em certa medida faz hoje, mas tinha lá uma canção que dizia que o Papa é pop, né? O Papa é pop, né? E se referindo, óbvio, ao Papa de então, que teve um grande pontificado em termos de duração, e também penso que foi um pontificado importante, o pontificado de João Paulo II, né? E se referindo ao Papa João Paulo II, que tinha entendido que e buscado encontrar uma maneira de levar o evangelho aos 4 cantos do mundo. De certa forma, o budismo tibetano se tornou muito pop também, quando, em certo momento, e a partir da Suíça, o atual Dalai Lama, o Tenzin Gyatso, pôde tentar expandir ali a sua influência, e deu certo. Deu certo principalmente a partir de do início de uma segunda metade de um século XX, em franca transformação comportamental, nos mais diferentes um século XX atormentado por muitas guerras, por muitas mudanças de paradigma, e esse budismo tibetano, ele surge ali como uma possibilidade para muitas pessoas tentarem se encontrar por meio de uma
de uma religião aparentemente transcendental, pura, protegida de contaminações mundanas, seculares. Ô, Fernanda, eu que agradeço pela companhia, pela atenção. Bom, veja, esse ponto da Suíça talvez explique muita coisa. Pelo menos, como se dizia, talvez ajude a explicar muita coisa. Tem que ver essa internet aí, mano. Voltamos? Bom, pessoal, parece que voltamos. Eu peço desculpa a todos. Aqui no escritório hoje, na localidade, está havendo uma pequena variação na internet, já desde amanhã. Peço desculpa a todos. Vamos tentar retomar, então. Então, eu dizia o seguinte, que talvez muita coisa tenha mudado nessa atual gestão desse atual Dalai Lama, principalmente por essa influência secular, essa influência, querendo ou não, europeia, material. Então, se de um lado ele usou essa estadia na Suíça, esses contatos, essa educação secular, material, vamos dizer assim, para expandir o alcance, a influência do budismo por todo, vamos dizer assim, pelos mais diversos continentes, basta ver que todos nós certamente conhecemos alguém, todos nós conhecemos uma pessoa que pelo menos já disse que tem alguma curiosidade, tem algum conhecimento pelo budismo tibetano, ou já procurou praticar, ou ainda pratica. Não, veja que não é uma coisa tão distante no nosso mundo. E à medida que nós nos aproximamos das cidades, no Brasil, das cidades médias, das cidades grandes, o budismo é uma realidade. Né? E assim vai pela América do Sul toda, pelos Estados Unidos, pela Europa e por aí vai. Então, realmente, esse atual Dalai Lama tornou o budismo tibetano pop, no sentido de buscar levar a realmente trazer mais adeptos para esta religião. Não é à toa que este atual Dalai Lama foi agraciado com o prêmio, o reconhecimento do Nobel, ou como queiram, do Nobel da Paz, no momento em que ainda essa premiação de Nobel da Paz não havia sido tão banalizada como depois acabou restando banalizada. Muito bem. Mas também foi na Suíça, e da Suíça, que certamente esse atual Dalai Lama, ele teve a possibilidade de refletir e adquirir conhecimentos, de ser educado também em diversas se instruir em diversas artes, em diversas artes do conhecimento, a exemplo de ciência política, de geopolítica, de filosofia, e certamente um líder espiritual, e mais do que isso também, um líder, um chefe de Estado, e que, portanto, é educado, inclusive, daquela moda tradicionalista das mais antigas, que é praticamente como se educava e ainda se educa a realeza, não é? Desde a mais tenra idade é atribuída, fornecida àquele que se tornará um líder, uma educação formal, ampla, para poder exercer as suas atribuições de, nesse caso, líder de Estado e líder espiritual. Tá? E veja, algumas coisas que trazem, algumas manifestações do Dalai Lama, tem manifestações recentíssimas, manifestações de, por exemplo, dos anos 90, em que o Dalai Lama ele fala, ele se assume marxista, e se assume, quando ele se assume marxista, a forma como ele se assume marxista, ele acaba se assumindo também relativista. Né? Tem expressões assim, que realmente, talvez, se eu tivesse me tentado a ser um budista lá atrás, se lá atrás
eu tivesse, antes de começar a ser budista, me deparado com certas expressões, principalmente essa tendência relativista, eu certamente teria desistido antes de ter começado. Mas, enfim, nunca comecei e agora certamente não pretendo. Há uma declaração do Dalai Lama, diante do início dos anos 2000, e aqui eu vou abrir aspas para essa citação, no seguinte sentido, vejam vocês. Esse parágrafo que todo está entre aspas, pessoal. Diz lá o Dalai Lama: o sistema do marxismo é fundado em princípios morais. Vejam, diz o Dalai Lama, o sistema do marxismo é fundado em princípios morais. Aí diz ele, continua, enquanto o capitalismo só está relacionado a ganho e rentabilidade. Segue ele. Não considero que a ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou a China, ou mesmo o Vietnã, não considero esses regimes verdadeiros regimes marxistas. E continua. Penso que a falha principal desses regimes é que eles colocaram muita ênfase na necessidade para destruir a classe governante, na luta de classe, e isto encoraja o ódio e negligencia a compaixão. Aí segue o atual Dalai Lama falando, e isso aqui para mim é o que causa mais espanto em toda a fala. Ele diz assim, penso em mim como meio marxista, meio budista. Pessoal, nós estamos aqui diante, então, de declarações vindas, inclusive, daquilo que produz em espécies de autobiografias o próprio Dalai Lama ao longo de sua longa vida. E aqui ele arremata, veja que no final dessa fala ele diz, penso em mim como meio marxista, meio budista. Isso aqui a gente não está falando daquelas teorias, tem tanta, por exemplo, a respeito de Jesus Cristo, nós temos aí hoje, principalmente naquilo que se chama de dos estudos do Jesus histórico, né? Hoje no Brasil tem especialistas nisso, em todos os lugares tem. E dentro desses estudos do Jesus histórico, alguns tentam lá trazer informações e comprovar que Jesus era, se fosse hoje, seria comunista ou seria marxista. E aí há uma apropriação, ou uma tentativa de apropriação da passagem daqueles 3 últimos anos, que a vida pública de Jesus se resume dos 30 aos 33 anos, os 3 últimos anos. Né? E tentam se apropriar muitos desses 3 anos da vida pública de Jesus para aproximá-lo e dizer, e afirmar que se hoje Jesus seria marxista, seria comunista, socialista, Bom, aqui não se trata de projeções, interpretações feitas por teóricos de maneira retroativa a respeito de um líder religioso como Jesus. Aqui se trata do próprio, não estou aqui comparando o Dalai Lama com Jesus, no sentido transcendental, ontológico, não. Mas aqui eu estou dizendo que é o próprio Dalai Lama, a encarnação de uma divindade, ele próprio está se definindo como meio marxista e meio budista. Para mim, só essa frase, com todo respeito, eu não estou aqui hoje para atacar o budismo tibetano, eu não estou aqui para pousar de grande especialista em budismo tibetano, mas existe em tudo quanto é sistema, em tudo quanto vamos dizer, ordem no mundo da vida, existe e tem que existir lógica. Ao que consta, o budismo tibetano é, sobretudo, ou se autoproclama, sobretudo, a uma religião eminentemente espiritual. Me parece que o budismo tibetano não é aquilo, ou não seria aquilo que quer que seja a Igreja Católica, aquilo que defende, por exemplo, a teoria da libertação. Para ser mais, dizendo de outro modo,
não nos surpreende aquela visão de igreja católica defendida pela teologia da libertação. Porque a teologia da libertação, todos sabem, ela é aquela corrente dentro da igreja católica que dispensa, que quer retirar da igreja católica aquela nota de transcendentalidade, aquela nota de, vamos dizer, a nota de mais espiritualidade. A teologia da libertação basicamente quer encarar, vou aqui reduzir de uma maneira até talvez inapropriada, mas é mais ou menos isso. Para a teologia da libertação, a Igreja Católica deve ser uma grande ONG. O que interessa é, vamos dizer, atuar como uma ONG no meio das necessidades sociais. A coisa de se Jesus realmente é filho de Deus, etc., isso aí não é tão importante para a teologia da libertação. Mas isso aí não nos surpreende a todos, porque há várias décadas, principalmente na América do Sul, a gente está acostumado a ver essa leitura da Igreja Católica por parte da teologia da libertação. E há outras correntes da própria Igreja Católica que combate isso e tem uma visão totalmente diferente da teologia da libertação. E todos sabemos que a teologia da libertação dentro da Igreja Católica é minoria. E Deus queira que continue cada vez minoria, e na minha opinião humilde, que desapareça. Não vai ser tão fácil assim. Mas bom, agora, quando nós imaginamos que o budismo tibetano é, como disse, e é isso que se vendeu, entre aspas, durante décadas para aqueles que iam se tornando adeptos, quando se imaginava que, eminentemente, o budismo tibetano é uma religião altamente espiritualizada, o atual líder do budismo tibetano, o Dalai Lama, já há tempos vem se definindo como marxista, uma ideologia eminentemente materialista, anti-espiritual. Deus me livre de me tornar adepto de uma situação dessas. Eu ia dizer outra coisa, mas a plataforma ia me derrubar. Um líder tibetano, do budismo tibetano, o Dalai Lama, suposta encarnação de uma divindade, se define meio marxista e meio budista. Ora, é uma contradição em termos. Se ele se define meio marxista e meio budista, então ele é apenas marxista, ele não é budista. Simples assim. Tudo aquilo que, pelo menos, não sou especialista no budismo tibetano, mas me parece que é uma questão de lógica. É incompatível qualquer adepto do budismo se dizer verdadeiramente, essencialmente, ontologicamente, meio marxista, meio budista. Quanto menos ainda, faz sentido a divindade, a autoridade maior do budismo tibetano se assumir, se dizer, se considerar meio marxista, meio budista. Caímos, não? Bom. E aí, pessoal, dada essas humildes pinceladas a respeito dessa conjuntura, desse contexto histórico, e sobretudo também sobre essa figura, agora a triste figura. Ontem eu ouvi alguém dizendo assim, nós não temos ainda, isso veio à tona há tão poucos dias, que nós não temos ainda a menor noção do impacto desta conduta do Dalai Lama que veio há pouco à tona. Nós não temos a menor noção ainda do impacto disso para o budismo, para a respeitabilidade do budismo tibetano, no contexto mundial, nas pessoas de todo mundo, dos seus adeptos, daqueles que respeitavam, mas não eram adeptos. Porque assim, muitos vão dizer, uma coisa é esse ato isolado, uma coisa é a religião budista. Muitos vão dizer, não, mas ali é um idoso, é um senhor idoso,
Aquilo foi um lapso, mas muitos estão dizendo também. De fato, pode ter sido um lapso, porque certamente ele pode ter feito esse tipo de ato muitas vezes quando não tinha câmeras, ou quando a situação não era tão pública, mas agora, pela idade, talvez ele tenha tido o lapso de esquecer que ele estava eminentemente em público e gravado para todo mundo. Então, é uma situação chocante, essa investida para cima de uma criança de 5, 6 anos, e poderia ser também contra adulto, contra adulta. E aí, quando vem à tona, é sempre assim, quando vem à tona uma situação dessa, e aí se começa a pesquisar, se começa a entender, vai encontrar contradições, algumas contradições e algumas verdades que estavam bem ocultas. A exemplo dessa, é uma contradição de termos, que uma pessoa que se proclama meio budista, meio marxista, a pergunta depois desse fato que veio agora há pouco, e perguntar não ofende, ele, afinal de contas, já que ele se considera meio marxista e meio budista, ele é meio pedófilo? Ou é pedófilo inteiro? Mas ele é muito irreverente, ele é muito brincalhão. Ora, me faça um favor. Ele pode brincar, ele deve brincar com o trauma que ocasionou aquela criança, ou com tantas outras crianças, certamente, ao longo dessa caminhada de 90 anos. Num país como é o Tibete, em que se sabe que a maioria dos jovens, a maioria esmagadora dos jovens, desde cedo abandonam suas famílias, vão se dedicar ao budismo, a ter uma vida espartana, uma vida desvinculada de apegos materiais, se dedicando. Eles vivem, eles comem e se vestem da mendicância, basicamente, porque é o estilo de vida proclamado e buscado. Quantos jovens, então, no Tibete, conjecturar não ofende, porque é tão chocante o que aconteceu, o líder maior, o meio marxista, meio budista, talvez meio pedófilo, ele fazendo uma conduta dessa tão abrasiva, tão chocante, nos leva, o mundo inteiro, quem tem pensamento, a pensar e a refletir e indagar. Tal qual aquela pobre criança, que certamente ali é uma criança traumatizada. Quantas crianças já foram também traumatizadas por atitudes irreverentes e brincalhonas do atual Dalai Lama, o senhor Tenzin Gyatso, de 91 anos? Como agirá o Ocidente? Como agirá os outros países? Como agirão os adeptos? Vão todos achar que nem recentemente, num debate da Globo News, alguns jornalistas, num determinado programa, dizem, não, ali, uma situação que é uma outra cultura, é uma coisa comportamental ali, pontual, a coisa da língua no Tibete é uma outra coisa. Ainda que essa irreverência no Tibete, e eu não acredito que seja tão normal, a irreverência da língua. A língua que eu estou dizendo aqui não é o idioma, não, é o órgão mesmo do corpo humano. Ele não foi para a Suíça tornar o budismo tibetano pop? Então, ele já não ultrapassou não fez o budismo ultrapassar a diversas barreiras geográficas? Então, ele tem que se comportar, ele teria que se comportar com o devido pudor para o mundo inteiro. Aí, caminhando para o final, que a live já vai se estendendo. Reflexos, pessoal. Bom, em relação à legislação tibetana, seja a legislação, vamos dizer assim, mais jurídica ou religiosa, provavelmente não vai haver nada, nenhuma implicação para a vida normal do atual Dalai Lama. Primeiro porque é um Estado teocêntrico, o próprio chefe do Estado, desse Estado, tanto naquilo que seria espiritual, como também na chefe material do Estado, é o próprio líder supremo. Né? Não há precedente, até onde eu sei, de que nenhum líder, nenhum Dalai Lama tenha sido afastado em vida, só sai pela morte, até porque desde 1391 eles vêm
os Dalai Lamas vêm se sucedendo só, enfim, realmente, só se tem a vacância do cargo com a morte, aí tem-se então a propensa reencarnação, e aí vai-se em busca da nova criança e coloca a nova criança no posto da Dalai Lama. Muitos conjecturando pelo mundo afora que, olha, seria um caso tão grave, seria um caso de se afastar. Bom, não há precedente de que não há nada que aponte que o Tibete afastaria o atual Dalai Lama. Embora, em 2018, o próprio Dalai Lama tenha dado declarações de que ele, quando morresse, não sabia não tem certeza ainda se quer voltar a reencarnar e assumir o posto. Ele acha talvez que já seria uma hora de modificar a maneira como se entroniza, a maneira como se empossa aí os Dalai Lamas, né? Talvez porque justamente ele, já que ele é meio budista, meio marxista, talvez meio pedófilo, talvez ele esteja também meio cansado. Então, não sei. Seguindo uma lógica daquilo que vem acontecendo no ordenamento do Tibete, não há a menor chance desse líder ser afastado por conta desse ato. Agora, o fato foi cometido na Índia. Será que teria alguma chance então, contra um nacional indiano, alguma chance de o Dalai Lama sofrer alguma reprimenda pelo ordenamento jurídico da Índia? Não acredito também. Não acredito, né? São culturas muito parecidas. A Índia é um feixe muito complexo de legislação, de comportamento. Não acredito que também da Índia venha qualquer punição, qualquer repúdio, qualquer moção jurídica em repúdio a esse gesto. Em relação à comunidade internacional, juridicamente, alguma implicação por este fato ocorrido? Também não acredito. Também não acredito. No direito internacional, a priori, não vejo nenhuma regra, não por este fato, alguma regra que se fizesse realmente... Olha, as leis existem, quando se quer aplicar o direito num caso concreto, sempre é possível. Sempre é possível. O direito não há uma área mais inventiva, onde a criatividade humana possa mais atuar, e o Brasil está passando por um momento desse, do que o direito. Se você tem uma situação concreta, se você quer aplicar o direito a determinado caso concreto, mesmo que o direito não esteja tão claro, você consegue aplicar. Seria uma aplicação de ocasião, mas se consegue aplicar. E o Brasil, a gente vem passando por situações bem, atualmente, já há alguns meses, alguns anos, bem em situações de ocasião, né? São as decisões de algibeira. Eu tiro do bolso da algibeira uma interpretação e aplico a Constituição conforme o que estava guardado na minha própria algibeira. O Brasil vem passando por isso. Mas não creio que virá nenhuma sanção jurídica do ponto de vista do direito internacional para este ato do Dalai Lama. Diferente seria se o Dalai Lama, por exemplo, tivesse praticado uma conduta dessa em outro país que não fosse a Índia. Creio que se essa conduta tivesse sido praticada em solo europeu, em solo israelense, em solo brasileiro, em solo norte-americano, em solo japonês, em solo chinês, nem pensar, né? Porque lá ele não vai, não. Bom, se tivesse essa conduta sido praticada em um desses solos, em um desses territórios, certamente a lei desses países, a lei criminal, seria apontada contra esse atual Dalai Lama. No Brasil, por exemplo, vamos imaginar que ele tivesse vindo fazer uma visita ao Brasil e tal qual, em condições parecidas com aquelas condições em que ele estava ali em público, numa espécie de culto religioso, de celebração religiosa do budismo, um encontro lá, tal. Vamos imaginar que ele estivesse no Maracanãzinho,
ou em qualquer outro espaço de hoje, eu falo Maracanãzinho, mas hoje certamente já tem equipamentos até mais. Mas Maracanãzinho passou por uma reforma. Vamos imaginar um grande anfiteatro, um templo, alguma coisa, um estádio, onde tivesse lá, num palco, uma cerimônia com o Dalai Lama visitando o Brasil, e ele, então, chamava uma criancinha que estava próxima até ele, e lá, então, faria tal qual fez com o pobre e o pequeno indiano, faria aqui com um menininho de 5, 6 anos brasileiro. Há grandes chances de que sua santidade, o Dalai Lama, fosse processado por crime de estupro de vulnerável. Artigo 217-A do Código Penal, com pena de reclusão de 8 a 15 anos. Para começar. Aquele que no Brasil, seja religioso, seja, vamos dizer, uma pessoa comum do povo, que em determinado evento, público ou privado, ou entre quatro paredes, faz aquela mesma pantomima abominável com uma criança, muito provavelmente será processado, com grande chance de ser condenado, por crime de estupro de vulnerável. Artigo 217-A do Código Penal, com pena de reclusão de 8 a 15 anos. Meus amigos, bom, eu acho que esse caso não vai ter bastante repercussão. Eu acho que, sem dúvida, sem tentar, eu acho que o caso não é de estigmatizar o próprio budismo tibetano. O budismo tibetano, como costuma ocorrer com a maioria das religiões já sedimentadas, essas religiões, elas são maiores do que os seus próprios líderes. O que choca, o que é triste é que nós estamos vivendo, e só para finalizar agora a live, eu devo dizer isso, nós estamos vivendo no mundo uma situação que parece asilo de loucos. E aí muita gente, os cínicos de toda a ordem, estão fazendo festa diante desses tropeços de grandes líderes religiosos. Os materialistas, os cínicos de toda a ordem, dão um verdadeiro banquete, porque estão dizendo, olha, é por isso que eu não sigo religião nenhuma. Tudo é uma farsa. Todas as religiões é um grande engodo. Então, infelizmente, se por um lado é bom, porque toda vez que a verdade aparece, nós devemos lembrar lá do Evangelho de João, né? E conhecereis a verdade vos libertará. É bom, mas, de outro lado, esses fatos, querendo ou não, abalam as religiões, afastam pessoas que realmente não estavam sedimentadas na fé, afastam da fé e caem no materialismo, caem no relativismo. Isso é um prato cheio para algumas ideologias, tal qual a ideologia que parece que forma metade do ser do Dalai Lama, que é o marxismo, ou as derivadas do marxismo. Essa é a minha opinião. Eu tenho amigos marxistas, pessoas inteligentíssimas, mas pelo menos, vamos dizer assim, tudo, inclusive no marxismo, tem-se pessoas também, obviamente, pessoas de caráter, de índole, mas é preciso ter uma força mental e espiritual muito grande para seguir assim. Bom, então, face ao que está acontecendo, isso causa um grande impacto naqueles que estão buscando uma religiosidade e causa grande alegria aos cínicos de toda a ordem. Né? Bom, agora, vamos torcer para que disso se tire lições, para que desse tipo de conduta, inclusive o próprio budismo,
possa sair mais forte. Não acredito que o ato dessa figura significa que o budismo seja uma farsa, o budismo tibetano seja uma farsa. Acho que não. E eu dizia, este é um momento muito difícil, onde vários líderes religiosos importantes a nível mundial estão, vamos dizer, estão num momento tão crucial, numa quadra tão contraditória, tão perigosa da história da humanidade. Nós temos líderes religiosos, a exemplo do Papa, em algumas últimas declarações, em relação a vários países, em relação ao cenário mundial, vem patinando muito. Aí é uma outra história, a situação da Igreja Católica, respeitável, admiro muito a Igreja Católica, mas é extremamente vexatório o que está acontecendo em certos países de perseguição a religiosos, a padres, a bispos, a freiras, e o Papa, pela relação inegável que todos sabem que o Papa tem com a esquerda, o Papa sacrificando os próprios membros do corpo da Igreja, o Papa vem se manifestando de maneira muito tímida em relação às arbitrariedades, às monstruosidades que se vem praticando alguns governos ditatoriais, até satanistas, contra padres e bispos, a bispos presos apenas por se manifestar, presos já condenados a 20, 25 anos, em países não tão longe do Brasil. Isso é uma vergonha para quem é católico, mas é como se diz sempre, não há que se confundir a figura deste Papa, que é transitória, com a própria Igreja, a Igreja que é o corpo de Cristo, e que, por óbvio, este sim, o Cristo, é o guia e é o líder máximo, e a razão da Igreja, não o Papa. Quero agradecer a todos que, por se interessarem, se inscrevam no canal, curtam aí a nossa live, compartilhem, surgiram novos temas. Sempre é bom, a partir de um determinado evento que surgir, nós possamos sempre tentar entender um pouco mais com base em ferramentas morais, éticas, do direito, que é a minha área, tá certo, pessoal? Então, Fernanda, pois é, são essas coisas, né, que infelizmente esses traumas, essas situações vexatórias e difíceis, quando elas surgem, com base naquilo que a gente já tem de entendimento ao longo de nossa caminhada, essas verdadeiras chaves, né, vão nos ajudando a entender melhor o que está por trás dessas portas aí, algumas portas de alguns cômodos bem obscuros, na verdade. Se inscreva no canal, aí você, Fernanda, e obrigado pela companhia, tá bom? Até mais, um abraço.